Agosto e setembro de 2025 foram meses que mostraram como o mundo pode mudar em questão de dias. E quem está se preparando para o vestibular precisa prestar atenção porque essas mudanças se transformam em temas de prova. No Brasil, o assunto da energia elétrica voltou a pesar no noticiário. O Operador Nacional do Sistema divulgou que a demanda caiu 2,3% em setembro, o que pode parecer bom à primeira vista, já que indica menor pressão sobre o consumo. Mas a verdade é que por trás disso está uma preocupação: a instabilidade climática que impacta diretamente os reservatórios de água. No sul, as chuvas foram intensas, muito acima da média, enquanto em outras regiões a estiagem preocupa. Para você, estudante, isso significa que o Enem pode conectar esse tema ao debate sobre mudanças climáticas, matriz energética e sustentabilidade. Afinal, não é só no bolso da sua família que sente este impacto, mas também no interesse dos examinadores em discutir como lidamos com recursos naturais. E ainda dentro da questão do clima, o agronegócio brasileiro trouxe uma notícia que animou parte da economia. A safra de soja deve bater recorde, chegando a 180 milhões de toneladas. Isso é quase 10 milhões a mais do que no ciclo anterior. Mas calma lá, porque antes de comemorar, vale lembrar que esse número depende das chuvas chegarem no tempo certo, especialmente no centro-oeste. E se elas atrasam, o plantio também atrasa, e toda a cadeia de exportação é afetada. Imagina você estudando para o vestibular e pensando: e o que eu tenho a ver com a soja? Pois bem, você tem muito a ver. Esse grão é um dos motores da economia brasileira e aparece em discussões sobre balança comercial, exportações, relação com a China e até impactos ambientais, já que a expansão da soja pode estar ligada ao desmatamento. Ou seja, esse tema vai direto para a geografia, atualidades e até redação. Falando em economia, o mercado financeiro brasileiro viveu uma montanha-russa nesses 2 meses. O Ibovespa bateu recordes impulsionado pela expectativa de cortes nos juros dos Estados Unidos, mas logo em seguida caiu quando os investidores resolveram realizar lucros. Isso mostra como o Brasil está conectado à economia global. Uma decisão do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Isto pode mudar a forma como o dólar se comporta aqui e até influenciar o preço daquele celular novo que você está pensando em comprar. Para o vestibulando, isso é exemplo perfeito de interdependência econômica mundial, tema recorrente em provas de ciências humanas. Além disso, o índice IBC-BR, que é uma prévia do PIB, caiu 0,5% em julho, acendendo o alerta para um ritmo mais lento da economia. Isso pode ser usado em questões de análise de gráficos e interpretação de dados. No campo político, a PEC da blindagem foi um dos assuntos mais polêmicos. Ela propõe anistiar e blindar politicamente pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro, e essa possibilidade levou milhares de pessoas às ruas em protestos. Para o estudante, o recado é claro: a democracia é um organismo vivo e depende da participação popular. Esse tipo de movimento pode cair em questões que abordam cidadania, Estado de Direito e direitos fundamentais. Além disso, ajuda a entender como funciona a pressão popular nas democracias contemporâneas. Se aparecer na redação um tema sobre cidadania e movimentos sociais, esse é um exemplo atual que você pode citar para reforçar seus argumentos. E não podemos esquecer da cultura, que também trouxe notícias marcantes. Em agosto, o escritor Luiz Fernando Veríssimo nos deixou, encerrando uma das trajetórias mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Seus textos irônicos e críticos ajudam a entender o Brasil de várias épocas e ainda são cobrados em vestibulares. Já em setembro, o Festival Detal 2025 movimentou São Paulo com shows internacionais e nacionais, mas também trouxe um viés de sustentabilidade, com o projeto Amazônia para Sempre. Esse cruzamento entre cultura pop e meio ambiente é típico de questões que pedem análise interdisciplinar. E ainda no mundo da mídia, o SBT ressuscitou o programa Aqui Agora, ampliando sua presença nacional entre agosto e setembro. Isso pode parecer distante, mas a forma como consumimos informação também é tema de prova, especialmente no contexto das fake news. Indo para o cenário internacional, a crise em Gaza se agravou ainda mais, com relatos de fome extrema e desnutrição em larga escala. Esse é um dos maiores desafios humanitários atuais, e tem tudo para aparecer em vestibulares como exemplo de desigualdade global, violações de direitos humanos e consequências de conflitos armados. Esse assunto é interdisciplinar. Envolve geografia, sociologia e até biologia, quando falamos de segurança alimentar.
Não dá para falar de atualidades sem relacionar isso ao papel da ONU e das organizações humanitárias. No meio ambiente global, outro alerta. O degelo no Ártico continuou a ser monitorado por cientistas, com quedas drásticas registradas nos últimos anos. Apesar de alguns números parecerem indicar uma estabilização, o consenso é que o problema está longe de ser resolvido. E esse tema é certeza em vestibular: mudanças climáticas, aquecimento global, efeito estufa e impacto nos ecossistemas. Em setembro ainda tivemos um eclipse solar parcial, visível em regiões do Pacífico, da Nova Zelândia e da Antártida. Pode parecer só curiosidade científica, mas cai em física, astronomia e geografia. Nada como um fenômeno astronômico para ser usado em prova. E falando em curiosidades e fenômenos, a NASA confirmou que o objeto interestelar misterioso que passou pelo Sistema Solar é o cometa 3I Atlas, um corpo celeste natural, e não uma nave extraterrestre. Embora o astrônomo Avi Loeb tenha especulado que o objeto poderia ser uma sonda alienígena devido à sua trajetória e características incomuns, a agência espacial, através do cientista Tom Statler, refutou essa hipótese, afirmando que o objeto se comporta como um cometa natural. Outro destaque foi o movimento da geração Z no Nepal, que saiu às ruas contra a censura nas redes sociais e a corrupção. Isso é o retrato da juventude global conectada, engajada e consciente. Pode ser usado como exemplo em redações sobre cidadania, democracia digital ou ativismo jovem. E se você acha que é só lá fora, pense no paralelo com o Brasil. Jovens brasileiros também têm usado as redes sociais para se organizar, protestar e opinar sobre política. Esse é o tipo de conexão que o vestibular adora ver você fazer. Por fim, vale lembrar que esses 2 meses também tiveram fóruns importantes, como o evento da USP chamado A Nova Desordem Mundial, que debateu guerras, clima e geopolítica. Isso sintetiza bem o momento atual. Vivemos um mundo em transição, cheio de incertezas, e entender essas dinâmicas é fundamental para mandar bem nas provas. Então, se agosto e setembro foram meses intensos, para você estudante eles foram meses de aprendizado. E a lição é clara: estar atualizado não é luxo, é estratégia de prova. Porque enquanto muita gente acha que atualidades são apenas curiosidades, você já sabe que são portas de entrada para a redação, para questões interdisciplinares e até para resolver aquela questão que parece impossível. E se você chegou até aqui, aproveita e fortalece nosso canal. Inscreva-se, curta o vídeo e compartilhe com aquele colega que vive perdido nas notícias. Porque estudar atualidades com a gente é transformar notícias em pontos no Enem. Até o próximo vídeo.